Gravando. Muito bem, então nós continuando aqui a nossa aula, agora eu quero falar sobre o fogo do altar, do holocausto, que é a primeira peça que nós encontramos, logo que nós entramos no tabernáculo. A primeira peça e a maior em tamanho é o altar do holocausto. E aqui em Levítico capítulo 6, versículo 13, está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ok? Só que quando isso aqui foi escrito, o fogo ainda não havia sido aceso, certo? Deus estava dando as instruções e avisou para eles: ó, o fogo do altar tem que arder continuamente, 24 horas por dia, não pode apagar. Então, no dia da consagração do altar, no dia da consagração dos sacerdotes, então eles foram oferecer sacrifícios. E aí eles ajeitaram tudo, lá no capítulo 9 de Levíticos, ajeitaram todo o sacrifício, sacrificaram ali o boi, separaram a gordura, fresura, as carnes de primeira, as carnes de segunda, e o que era para ser queimado, holocausto, significa todo queimado. O holocausto é uma palavra hebraica que significa todo queimado, é oferta queimada. Então aí eles arrumam tudo e estava tudo arrumadinho, mas só que não tinha fogo. Não tinha fogo no altar. E aí Arão olhou para Moisés, e Moisés olhou para Arão, e talvez um perguntou: tem um isqueiro aí? Não, aqui ninguém fuma, né? Todo mundo é crente. Ninguém fuma, tá gravando isso aí, mas não tem problema não. Os caras gostam de ouvir essas besteiras para depois falar mal de mim, mas eu nem ligo. Então aí o Arão olhou para Moisés olhou para Arão: tem binga aí? Não, não tem. Então e aí agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos esperar aqui, porque Deus vai mandar fogo aqui nesse negócio. E não deu outra. Versículo 24: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, quando eles viram que o fogo desceu do céu, não foi Arão que acendeu, não foi Moisés, não foi nenhum sacerdote, o fogo veio de Deus. Acendeu aquilo ali, queimou tudo. Quando o fogo desceu, já desceu queimando de cima para baixo. No que o fogo passou pelas peças que estavam ali em cima da grelha do altar, já desceu para a madeira que estava embaixo, e ali acendeu o fogo, e a ordem já havia sido dada. Por que Deus falou que o fogo nunca mais podia apagar? Porque aquele fogo veio dele, então não podia deixar apagar mais. E aí, gente, vocês veem as coisas no mundo e as culturas de outros povos, e aí você vai lá para a Grécia, e aí os gregos inventam de fazer as Olimpíadas. As Olimpíadas é muito depois disso daqui. E aí tem o quê? Tem o fogo olímpico, não é? E o fogo não pode apagar. O fogo tem que ser mantido aceso durante todo o ano até o outro dia dos jogos. E quando na era moderna, aí então tem esse negócio de ficar carregando a tocha pelo país inteiro. Vocês viram agora esse ano que foi o ano de Olimpíadas. E essa ideia de onde que surgiu? Fogo arderá, o fogo que não pode apagar, um fogo que veio de Deus, veio do céu. Eles copiaram do povo hebreu a cultura, porque eles dizem que quem acendeu o fogo olímpico foram os deuses. Quem acendeu o fogo no altar do holocausto foi o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. E os outros povos copiaram essa ideia e simplesmente, descaradamente, então existe esse detalhe. E aí Deus fala: o fogo arderá continuamente, ele não pode apagar a gente. Então o que acontecia? Quando o altar precisava ser desmontado, o que eu falei para vocês nas aulas passadas? Merari e Gerson eram os responsáveis por desmontar o tabernáculo, certo? Montar e desmontar. Eles eram responsáveis por desmontar o tabernáculo. E a família dos coatitas, os filhos de Coate, eles eram responsáveis pelas peças.
Então, primeiro, antes dos gersonitas e dos meraritas entrarem para desmontar, o sumo sacerdote com sua família entrava e cobria todas as peças. O altar do incenso, o altar do holocausto, tinha fogo. Como é que ia cobrir o altar com fogo? Não tinha como. Se jogar a manta em cima, aí abafa e apaga. Então, antes de jogar a manta, o sacerdote ia lá e colhia o fogo e guardava com ele. E aí apagava o fogo e cobria, porque as peças todas precisavam ser cobertas. As pessoas comuns não podiam ver as peças, então elas todas cobertas, para por último, quando o altar tivesse sido todo desmontado, os coatitas chegarem, colocar os varais ali nas argolas e sair levando nas costas aquilo. Imagina quantos homens precisavam para levar o altar do holocausto, que era enorme, era muito grande. Tem as dimensões aí no nosso livro, depois a gente vai ver sobre isso na próxima aula, as dimensões, porque tudo isso tem tudo a ver, gente, as dimensões das peças do tabernáculo. Só abrindo um parênteses aqui, a única peça que não tinha a dimensão descrita, não tinha tamanho, era a pia. A pia não tinha. Por que não tinha tamanho a pia? Porque a pia representa o batismo hoje. No altar do sacrifício, nós nos entregamos para Cristo. Nós nos oferecemos a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na pia nós somos batizados, somos lavados. Então essa pia não tem tamanho. Por que não tem tamanho? Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita, é para todos. Então todos que se achegarem a Ele, Jesus diz, de maneira nenhuma lançarei. Todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a pia é o único que não tem, porque a pia é o lugar onde o homem se examina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha naquele espelho de água e vê a si mesmo. Ele faz o autoexame para ver se não há nenhum caminho mau. Então ali, fechando parênteses, quando era para vir, o tabernáculo ia viajar, quando a nuvem se levantava, era hora de viajar. Então ali o sacerdote entrava, colhia o fogo e guardava. Aí apagava, tampava, e os utensílios, as peças, a mobília toda do tabernáculo viajava segundo a ordem que nós já passamos aqui. E aquele fogo era guardado pelo sumo sacerdote, junto com ele. E ali ele levava aquele fogo aceso. Não lembra esse negócio de fogo olímpico? Não é só os gregos que têm essa história de fogo eterno que veio do céu, não. Existem muitos povos ao redor da face da terra que têm essa cultura de adorar o fogo, e dizendo que quem mandou o fogo foi Deus. Os gregos mesmo falam, quem deu o fogo para os homens foram os deuses. Teve um Deus, o Deus que deu o fogo foi até castigado, porque deu fogo para Deus. Isso é mitologia grega, nós não vamos entrar em detalhes agora. Mas isso é uma coisa tremenda que nós entendemos na palavra de Deus, que quando Deus ele quer fazer as coisas, quando Deus quer fazer algo por nós, ele começa, ele faz primeiro. Então Deus quer que nós preservemos o quê? Um fogo aceso dentro de nós. E que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. E é o batismo com fogo que João Batista fala. E eis que virá um após mim, e eles têm o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo nunca pode apagar da nossa vida. Esse é o batismo com fogo. O batismo com fogo faz o quê? O que o fogo fazia com o holocausto? Torrava, queimava, sobrava só cinza. O que o fogo do Espírito Santo faz na nossa vida? Queima, torra, destrói tudo aquilo que não presta na nossa vida. Então preste atenção, fogo do Espírito na nossa vida não pode ser confundido com dons espirituais. Quando nós somos atingidos pelo fogo do Espírito Santo, nós estamos sendo atingidos por uma tocha para limpar a nossa vida, para nos purificar do pecado. Aí falar em línguas, Pentecoste,
é outra coisa, já é outro detalhe. Então não confunda batismo com fogo com pentecostalismo, com repleté, reteté. Não é nada disso. O fogo do Espírito é esse fogo aqui, que veio de Deus e queimou o holocausto e acendeu a chama no altar, que nunca mais poderia se apagar. Porque o dia que o fogo do Espírito Santo apagar na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos começar a acumular sujeira. É como se você estivesse lá na sua casa e o lixeiro de repente resolvesse não passar mais na sua rua. E aí você vai acumulando lixo, acumulando lixo, acumulando lixo. Daqui a pouco a sua casa está insuportável. Se nós não temos o fogo do Espírito Santo dentro de nós, a nossa vida vai se transformar em uma coisa podre, insuportável. Porque nós não temos mais o fogo ardendo dentro de nós. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. É o Deus que consome o pecado, é o Deus que consome aquilo que não presta. Então é por isso que a palavra do Senhor diz lá: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ofereçai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam experimentar qual é a boa, a perfeita e a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Quando nós somos alvo do Espírito Santo, quando nós somos tomados do fogo do Espírito Santo, nós conseguimos fazer aquilo que Deus pede de nós. E aí Miqueias pergunta, lá no seu livro, o profeta Miqueias lá pergunta: o que é, homem, que Deus pede de ti? Senão que pratiques a justiça, andes humildemente perante o Senhor e pratique a misericórdia. Então nós só vamos conseguir fazer isso, praticar essa justiça, Miqueias 6,8, exercer essa misericórdia e sermos humildes, se nós tivermos o fogo do Espírito Santo queimando aquilo que não presta. Quando nós temos o fogo do Espírito Santo limpando a nossa vida, Deus olha para nós e tem amnésia. Deus olha para mim e tem uma amnésia terrível. Ele não se lembra mais. Miqueias capítulo 7, versículo 14. Eu não me lembro mais dos pecados de vocês. Eu joguei no mar do esquecimento. Então, o fogo do Espírito Santo na nossa vida, o sangue de Jesus Cristo na nossa vida, dá amnésia em Deus. Deus esquece do nosso pecado. Mas também Jesus tem uma amnésia terrível. Quando Ele olha para um homem pecador, que não quer se arrepender. Quando Ele olha para um homem mentiroso, enganador, dá uma amnésia terrível no filho. E um dia eles vão chegar lá e vão falar para ele: mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós ressuscitamos os mortos. Jesus vai ter uma amnésia terrível e vai olhar para eles: não lembro de vocês, não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O sangue de Jesus dá amnésia em Deus. O fogo do Espírito Santo dá amnésia em Deus em relação aos nossos pecados. Os pecados do ser humano, que não quer se arrepender, causa amnésia em Cristo. Ele não se lembrará de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia.